E aí, povo santo, olha aqui novamente mais um santo vídeo. A diversão de hoje: zombando dos testemunhos fabulosos e mentirosos da Igreja Congregação Cristã no Brasil. Antes de falar sobre isso, primeiro eu quero deixar claro a CCB e a sua assessoria jurídica de advogados. E isso que eu vou fazer aqui não se configura como vilipêndio religioso, ok? O vilipêndio religioso, ele é consumado se eu fosse pessoalmente no templo da CCB atrapalhar a ordem de culto, fazer alguma coisa que impedisse eles de professar a sua fé. Fora dos átrios da CCB, a lei de 1988, a Lei de Liberdade de Expressão de 1988 garante a liberdade de pensamentos e ideias por qualquer meio de comunicação. Tá ok? Então, infelizmente, chegou o tempo da CCB ser desmascarada publicamente. O que ela plantou no passado, ela vai ter que colher agora. É tempo da colheita. Vamos lá, até preparei um texto. Sou membro da Igreja Congregação Cristã no Brasil, nasci na graça do maçom Luiz de Francisco, CNPJ. Posso reconhecer esses testemunhos de milagres, curas, livramentos divulgados aqui no campo da internet ou fora dela como verdadeiros? Resposta: é tudo mentira dessa seita. Eu fiquei minha vida toda nesse sistema religioso, clamando a Deus para testemunhar com meus olhos pelo menos um único milagre nessa igreja, mas nunca aconteceu. A maioria da Irmandade da CCB é parte do ministério, gostam de propagar mentiras. Todos os testemunhos da CCB sobre milagres e curas são mentirosos. Por que a CCB criou essas histórias, títulos de testemunhos, e o ministério saiu contando nas igrejas? Porque naquela época a CCB vivia em uma caverna, e era proibido ter televisão, tanto a Irmandade quanto o Ministério era proibido ter uma televisão, ouvir rádio, ler jornal, também não tinha internet. Então a única maneira da CCB fazer marketing, ou seja, propaganda do seu CNPJ, dessa empresa do maçom Luiz de Francisco, que só vive pedindo dinheiro, foi através de testemunho. Porque um crente ouviu um testemunho, fala: nossa, Deus está presente e operante nessa igreja. Aí ia lá, encheu, alguns se convertiam, batizavam, outros que eram membros, enchiam os cofres da CCB do Brás de money. Eu fiz uma pequena lista aqui do que eu ouvi na minha época de CCB. É um absurdo. Vamos lá. Ancião que voa em dia de culto. Um ancião da CCB, não se sabe como, ele quebrou a lei da física e o seu corpo ficou leve igual uma folha e saiu voando pelo culto. Me dê imagens, comandante Hamilton. Não tem imagem. Não tem imagem? Eu só acredito vendo, sou igual também. Esse aqui é terrível, hein? Chaves que saiu de dentro da televisão. O irmão comprou uma televisão e ficou viciado no seriado Chaves. E por causa disso parou de congregar. Aí um dia ele estava assistindo esse programa, de repente, não se sabe como, o Chaves saiu de dentro de uma televisão de tubo, se materializou na frente desse irmão, começou a dar fortes tapas nele, e falou assim: vai congregar, vai congregar, Então,
O que eu penso sobre isso? Histórias que a CCB conta. Esse aqui até hoje está sendo veiculado no campo da internet. Concha que vira celular na mão de anciões. O ancião estava preparando um rango lá na sua casa, né? Uma picanha. Aí de repente tudo com o dinheiro comprado dia das coletas, com certeza o cartão corporativo. Aí de repente outro ancião liga para ele. Aí ele se confunde e pega a concha de feijão e coloca na orelha e começa a conversar com o outro ancião. Qual o segredo desta mágica? Era a concha do James Bond. Esse aqui também é demais, hein? Carro que vai no batismo sem motor. O ancião da CCB ia atender um batismo, aí o horário estava próximo, ele saiu na pressa, montou no seu carro e foi lá atender o batismo. Depois que atendeu, ele chegou em casa, foi lá mexer no motor, quando viu, o carro estava sem motor. Então, qual é o segredo desta mágica? É que o segredo é esse, é que o carro, o motor era atrás e não na frente. Essa aqui, meu irmão, essa aqui é o carro-chefe dos testemunhos fabulosos da CCB. Deus, o Altíssimo, o Criador, 3 vezes Santo, Todo-Poderoso, que segundo a Bíblia nunca foi visto por ninguém, está registrado isso, um dia resolveu aparecer pessoalmente para os anciões da CCB do Brás em São Paulo. Para quê? Participar de uma reunião secreta, só de maçons. Esse aqui, paralítico que volta a andar. Santo Deus, tem misericórdia. Quantas vezes eu fui congregar, participar de um culto da CCB e via irmãos ou irmãs chegando, infelizmente, com todo respeito, de cadeira de roda, outros com muleta, usando as rampas ali, né, de acessibilidade para participar de um culto, naquelas condições, sabe, muita dificuldade. Nunca vi ninguém ser curado, né, de nenhum tipo de deficiência, seja ela física, intelectual, psicológica, neurológica, nunca. Essa aqui, mendigo que vira juiz. A lista é enorme de mentiras criadas por esse sistema religioso. Acredito que essa foi a única maneira que eles encontraram para fazer marketing do CNPJ maçônico de Eloígia Franciscon. Porque teve a época que a CCB era contra o uso de comunicação, TV e internet e rádio. Agora, uma pergunta sobre no que eu acredito. Irmão Rafael, você acredita em milagres? Sim, com certeza. Inclusive, existem muitos deles mencionados na Bíblia, mas com algumas ressalvas. Todos os milagres, sinais, prodígios, maravilhas realizados através de crentes, desde Atos até Apocalipse, foram feitos concedidos como características exclusivas e identificatórias dos 13 apóstolos e dos 70 discípulos. Então, os milagres mencionados na Bíblia, eles ocorreram para um povo, um único povo específico, através da mão de homens que eram verdadeiros apóstolos de Cristo. Era como um sinal de que Deus estava presente e operante. A CCB não é a igreja primitiva para receber milagres. E o seu ministério não foi ordenado por Cristo. O que eu quero dizer com isso? Essa religião é falsa. A CCB é uma falsa religião. O seu ministério são falsos homens de Deus. A Irmandade também são falso povo de Deus. Eu não tinha por costume falar da Irmandade, mas, os queridos, Deus está trazendo em mente e está usando de mim para
transmitir essa mensagem, então ela vai desse jeito. Não tem nada de Deus aí. Ah, irmão Flávio, mas você está generalizando. Na CCB existe pessoas humildes, tementes a Deus. O que é de Deus, ele está tirando desse lugar. O que é de Deus, o que não é, vai ficar. Vai se serve inútil pelo resto da vida. Para ser serve inútil. E ainda financiador da máfia CCB do Braço, tá? Senhor Jesus, por que nós não vemos milagres, curas e livramentos na congregação cristã? Jesus responde: eu fui mandado somente para as ovelhas perdidas do povo de Israel. O povo judeu é o único escolhido por Deus. Ele enviou Messias e curas somente para eles. Tá ok? Um abraço.